Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dia 27. O método de Deus curar bebês em Cristo. E.W. Kenyon. Entre vocês, há alguém que está doente? Não deveria haver ninguém doente entre vocês, porque pelas suas feridas fomos sarados. Porque não tem havido progresso nem desenvolvimento espiritual, e vocês são bebês em Cristo, continuam doentes. Cura para o homem com inclinação carnal. Carnal significa governado pelos sentidos. O homem com inclinação carnal é um cristão que ainda não chegou ao lugar onde a palavra o governe e governe seu pensamento. Ele é chamado de bebê em Cristo, carnalmente ocupado, carnal. Ele é governado pela carne, pelo que vê com os olhos, pelo que sente, ouve, prova e cheira. Ele é governado pelo corpo, um filho de Deus governado pelos sentidos. É um bebê em Cristo. Paulo disse: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. 1 Coríntios 3:1. Isto é, Paulo não pôde falar a homens cujo espírito tivesse acedido seu próprio pensamento. O espírito deles havia sido recriado, mas sua mente, não renovada, dirigia seu espírito. Não lhes posso falar como a homens cuja mente está subordinada à palavra de Deus. A mente deles não fora renovada. Eles ainda eram bebês. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, que vocês se tornaram lentos para aprender. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus 5, 11 e 13. São muitos os crentes que se enquadram nessa admoestação. Eles não podem compreender a palavra. O ensino da justiça, do qual fala o texto, é bem pouco compreendido. Eles nunca tiveram uma experiência em viver a justiça. O que queremos dizer com isso? Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai, ou de demônios, ou de enfermidades e doenças, sem a sensação de inferioridade, condenação ou sentimento de pecado. Os que vivem na justiça, ou que sabem pela palavra que são justiça de Deus em Cristo, são completos senhores das circunstâncias, dos demônios e das enfermidades. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você está tendo experiência na palavra da justiça. Está descobrindo que é a palavra que cura. Este ministério da palavra de Deus é a palavra da justiça. É a palavra da justiça que liberta os homens, que os tira do domínio de Satanás para a liberdade e a prerrogativa dos filhos de Deus. Como eles se tornam intrépidos, como eles falam poderosamente. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:14. O crente descrito nesse texto cresceu na vida espiritual em Cristo. Ele se alimentou da palavra até que a palavra o transfigurou. Tiago 5, do 14 ao 16,
é o método de Deus para curar os crentes propensos à carne ou o bebê em Cristo. Deus, em sua imensa graça, diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Observe cuidadosamente a situação. A pessoa descrita não consegue ver que sua enfermidade foi permitida sobre Cristo, mas pode ver os presbíteros, ouvir suas orações e sentir as mãos deles e a unção com óleo sobre sua fronte. Ele vive no âmbito dos sentidos, quando a graça desce e o atende nessa área. Se ela tivesse se validado de seus privilégios, teria agido de acordo com 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse texto é para o cristão. Se aquele crente, aquele bebê em Cristo, tivesse aproveitado seus direitos e privilégios, teria levantado os olhos e dito: Pai, perdoa-me pelo que fiz, o que causou minha doença. E então o Pai o teria perdoado e curado. Mas ele tem de ver e sentir antes de poder crer. Ele pertence à categoria de Tomé. Quando eu vir, então crerei. João 20, 25. Praticamente toda a fé que os homens tinham em Jesus antes de sua morte e ressurreição era a fé no conhecimento sensorial. Eles acreditavam em coisas que podiam ver e ouvir. Eles não podiam crer numa ressurreição porque não havia visto uma. Tinham visto Lázaro ressuscitar dentre os mortos, mas ele simplesmente foi ressuscitado, voltou novamente à vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que desce ao nosso nível e nos atende onde estamos, até mesmo quando nós aparentemente não podemos agir pela palavra, pelo fato de sermos governados pelos sentidos. Capítulo 28. Pró-memória da cura. Dom Gossete. Leia e memorize os seguintes textos das Escrituras que produzem milagres. Eles trarão a você cura completa. Número 1. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Provérbios 4, do 20 ao 22. Número 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 2. Número 3. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, 10. Número 4. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Salmos 119, 17. Número 5. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Número 6. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, 2. Número 7. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38.
Número 8. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8,17. 9. Eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15:26. 10. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. 11. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 12. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 18. 13. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. 14. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Atos 3,16. 15. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Lucas 13,16. 16. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Lucas 5,17. 17. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8,11. 18. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. 19. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmos 107, 20. 20. Relatem todas as suas maravilhas. Salmos 105, 2. 21. Mas, para que vocês reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Malaquias 4, 2. 22. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Lucas 6, 19. 23. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. 24. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 62, 5. 25. O Senhor enche de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Salmos 103, 5. 26. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, 12. Métodos de cura E.W. Kenyon. Existem 5 maneiras pelas quais a cura é obtida através da palavra. O primeiro método é simplesmente usar a cura como meio de propagar o evangelho e abençoar a pessoa. João 14, 13, 14 pode ser usado nessa conexão. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se houver dor, diga, em nome de Jesus Cristo, saia do meu corpo. Então a dor deve sair. Você é o dominador do seu próprio corpo. Você o governa. Você tem direito de libertá-lo da dor ou da doença. Por isso, em nome de Jesus, você pode ordenar a doença que saia. Você não está exigindo a cura do Pai, porque Ele deu a você autoridade sobre as forças demoníacas. Além disso, você pode usar o nome dele para quebrar o poder do adversário sobre os não salvos e abrir caminho para que eles aceitem Cristo. Nesse nome,
imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16:18. Todo crente deveria compreender isso claramente, ou seja, que ele tem o direito de perfeita libertação da mão de seu inimigo em nome de Jesus Cristo. Um segundo método encontra-se nesse mesmo versículo. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. O crente tem nele a natureza e a vida de Deus. O Espírito habita nele, portanto, tem o poder dentro dele, que sai por meio de suas mãos e cura os enfermos em nome de Jesus. Às vezes, é acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus sendo derramada em seu corpo, mas, outras vezes, não há manifestação. Não faz diferença se existe ou não qualquer sensação. O mesmo poder que está no crente pode ser exercido em nome de Jesus, em favor de um enfermo num local distante, no momento em que ele ora por intermédio desse nome. O poder curador de Deus chega à pessoa e ela é curada. Um terceiro método é para o crente carnal, isto é, o crente que é governado pelos sentidos, não pela palavra. Lembre-se, a Bíblia o chama de criança em Cristo, 1 Coríntios 3:1. Tiago diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Capítulo 5, 14 e 15. Este texto não é para crentes plenamente adultos, mas para os que nunca desenvolveram sua vida espiritual, a fim de que assumissem sua posição em Cristo. É para aqueles que precisam depender de outros para que orem por eles. Um quarto método de cura encontra-se no livro de João. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Capítulo 16, 23 e 24. Todo crente tem o direito de pedir ao Pai por cura ou qualquer outra bênção. E se ele pede em nome de Jesus, tem completa garantia de que o Pai ouvirá e responderá a seu pedido. Um quinto método de cura encontra-se em Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando 2 pessoas estiverem unidas em oração, pedindo em nome de Jesus a cura de pessoas queridas, receberão a resposta. Deus vela por sua palavra para torná-la eficaz. Existe outro método de cura que eu acredito ser o melhor. A Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. Eis a declaração completa do fato de que pelas feridas dele nós fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.
Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Esses textos provam que essa cura é nossa. Simplesmente sabemos que por suas feridas nós fomos curados. Agradecemos ao Pai por nossa perfeita libertação. Não é necessário orar ou pedir ao Pai que nos cure, porque sabemos que sua palavra diz: pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. As dores do nosso corpo foram postas em Jesus. Ele as suportou. Não precisamos carregá-las. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer e aceitar esse fato. Recusamo-nos a permitir enfermidade no nosso corpo, porque estamos curados. Todo crente deveria compreender totalmente que sua própria cura foi consumada em Cristo. Isso significaria o fim de males crônicos no corpo do crente. Capítulo 30, Grande Alegria na Cura, Dom Gossete. Quando me lancei no ministério do Evangelho em tempo integral, eu morava na casa de uns amigos. Certo dia, eu estava brincando com um filho deles de 5 anos, que me pediu com insistência para segurar suas mãos e rodopiá-lo. Ao levantá-lo, senti seus pequenos ossos se quebrarem em minha mão forte. Seus pais ficaram apavorados. Correram com ele para o médico em uma pequena cidade vizinha e o médico tirou uma radiografia e deu o diagnóstico desanimador. O braço do menino está quebrado, de tal forma que é necessário uma cirurgia complexa para restabelecer os ossos. Eu não estou preparado para realizar essa operação aqui. Vou telefonar para o hospital mais próximo e pedir que eles preparem a cirurgia. Levamos o menino às pressas ao hospital, que ficava a 80 quilômetros de distância. Ele estava sentado entre seus pais no assento dianteiro e eu sozinho no banco de trás. Eu sentia o coração apertado, pensando naquele pequeno que ia enfrentar uma cirurgia e cujo braço, na verdade, eu havia quebrado. Consciente da gravidade da condição, tirei do meu bolso meu Novo Testamento e o abri em João 16:24. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Com lágrimas nos olhos eu orei: Senhor, que alegria completa teríamos se curasses este braço quebrado do menino, agora mesmo enquanto viajamos. Em nome de Jesus, eu peço que cures este braço e os tornes completamente são. Essa foi uma oração muito sincera. Logo, o menino adormeceu o restante da viagem. Quando chegamos, os médicos estavam prontos para a cirurgia. No entanto, primeiro eles precisavam tirar mais radiografias para determinar como operar. Cerca de 15 minutos depois, eles retornaram com uma expressão desorientada. Eles nos mostraram as radiografias e não havia nenhuma indicação de qualquer osso quebrado. Enquanto aqueles médicos estavam atônitos, nós estávamos cheios de alegria, porque Jesus milagrosamente interveio e curou o braço quebrado daquele garoto. Aleluia! Quanto júbilo sentimos! Como agradecemos nosso Cristo triunfante! Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmos 126:3. Glória a Deus, aleluia! Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Fizemos do capítulo 27 ao 30. Amém? Vamos dar continuidade. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!